branco, bem vestido, chegou para dizer que Felipe, você fez uma obra muito errada. Você tocou o servo de Deus da sua casa. Aquele servo deixou a fábrica de ladrilho, deixou a esposa, deixou o filho e veio aqui nesta terra porque eu tenho muito povo para chamar e converter nesta terra, neste Brasil. Você tocou ele da sua casa. Enquanto você não vai reconciliar com o meu servo, a paz não volta em ti. Você vai de mal a pior até a sepultura. Aquele Felipe Pavan viu aquela visão e depois desapareceu aquele homem de branco e certamente foi um anjo que chegou para falar com ele. Ele só esperou, era 2 horas da tarde, quando foi 5 horas da tarde, ele largou a máquina de serrar madeira, deixou tudo, foi embora. No lugar dele ir para casa, ele foi na casa deste monte, esse Antônio, que aí também era de seita, e encontrou nosso irmão Luiz Franciscone lá na casa dele, porquanto assim tinha abrigado o servo de Deus. Chegando ali, ele abraçou ele no pescoço, começou a chorar e pedir perdão, chorar e pedir perdão. E disse, venha na minha casa, porque na minha casa tem muito lugar. E vamos para lá, e olha, os pastores ficam lá para o lado deles, porque a casa é minha, quem manda na casa sou eu, e depois, em primeiro lugar, Deus. Levou o irmão Luiz Francisco outra vez na casa dele, e ali continuou fazendo culto. Mas aqueles homens bravos, aqueles homens que se dizem pastores, ficaram indignados com isso, arrumaram uma carroça, foram lá, recolheram o órgãozinho que tinha lá, recolheram os bancos, uma mesinha, levaram embora e deixaram vazio a sala. O servo de Deus disse, olha irmão, não tem caixão aqui que se possa comprar para nós fazer banco aqui. Disse, tem, tá bom, tem caixão de cebola. Naquele tempo o caixão de cebola era grande, então tiravam as partes e faziam uma espécie de de banco. Assim compraram diversos, porque era perto do mercado grande de São Paulo, então compraram caixa de cebola, caixão de cebola e fizeram os bancos. Começaram a congregar firme, já procuraram obedecer a Deus, já prepararam servir a Deus, já dentro da palavra de Deus. Depois, Deus pegou e mandou um servo na Lapa, no bairro da Lapa. Chegou no bairro da Lapa, o servo de Deus fez um culto no meio do mato. No meio do mato. Alguns que assistiam, falou para um senhor chamado Vitaliano, que era mau, era ruim, era um homem bravo, era um homem que deixava a família até passar fome. Então, este homem foi assistir a palavra de Deus também por meio de uma tal de Necleta, uma senhora de cor, que falou para ele, diz que um homem que vem fazer culto aqui em cima, e é um homem que quando ele lê a palavra de Deus, a gente chora. Então, esse italiano filho, que vinha a ser meu pai, ele foi assistir o culto. Quando ele acabou o culto, ele disse para ele, por que o senhor vem fazer culto nesse lugar? Então ele disse, é porque não temos outro lugar, até que Deus não abre a porta. Então vem para a minha casa. Levou ele para a sua casa. Quando chegou lá em casa, na casa desse italiano, ali, ele começou a fazer culto ali, uma vez por domingo, fazia culto ali. Mas um dia se revoltou o povo de uma tal maneira que queria impedir que o homem não viesse mais, porque o povo começou a dar glória a Deus, clamar a Deus, fazer a vontade de Deus, e o povo de fora começou a se revoltar. Um dia, então, juntou uma multidão de povo que queria apedrejar o servo de Deus, queria bater, queriam estragar, queriam fazer tanta desordem. E o servo de Deus então pegou e clamou ao Senhor e saiu no meio
meio daquele povo depois do culto, saiu no meio daquele povo, e o povo, alguém viu que o homem saiu de dentro da casa, era o homem de Deus, pastor irmão Luiz, saiu de dentro da casa, mas saiu com 2 meninos, um cada lado na sua mão. Saindo assim, não conheceram ele, porque sabia que ele estava sozinho, e ele saiu com 2 meninos. Então não deixaram ele ir embora. E depois que foi embora, o povo revistou a casa para saber se ele estava lá, para espancar, para bater, fazer acontecer, porquanto nunca tinham visto fazer culto assim, em louvores a Deus. Aí então, este foi embora, e o Senhor também pôs a sua mão e libertou também dessa parte. Mas o Senhor, irmão, disse para o servo de Deus, disse, para este que recolheu ele na sua casa, disse, olha, a irmã Mariana vai ter um neném, vai ser chamado Josué, e isto sou eu mesmo que estou contando esta parte, porque esta parte não só ouvi de meu pai, como ouvi também do servo de Deus, no qual eu viajei com ele para o norte do Paraná e para outros lugares, Poços de Caldas e de muitas localidades do estado de Minas. E assim estou ciente que essa obra foi dessa maneira aqui. E assim, pela grande misericórdia de Deus, Deus começou a fazer a sua obra. Libertou meu irmão, que era paralisado dentro de uma bacia, por meio de 4 travesseiros, enquanto não podia nem ficar sentado, nem de pé, menos de pé. E assim o Senhor começou a fazer essa obra. Ali, depois que Deus começou a fazer essa obra, no bairro da Lapa, teve umas mocinhas que eram testemunhadas, estavam na beira do Tietê, lavando roupa, perto da ponte da Lapa, onde não era ponte, era uma balsa naquele tempo. E estavam lavando roupa ali. Quando passou um pano na água, a moça se assustou pensando que era um cadáver, foi correr. Foi correr, mas o vestido pegou nos arames de espinho e segurou ela. Ela pensou que era um cadáver, moça nova e assustada, ela perdeu a língua. Ali foi uma das maravilhas que o Senhor começou a fazer. Libertou primeiro aquele que ficava sentado na bacia, que não andava, dava ser caçado com 4 travesseiros. Libertou aquela que tinha ficado muda. E assim o Senhor foi fazendo a obra, libertou outras, uma irmã Maria, que também creu no Senhor, que era cega, Deus deu a vista. E assim Deus foi fazendo essa obra gloriosa. E pela grande misericórdia de Deus, depois meu avô foi falar para a família Oliva, que morava no Bom Retiro, que era um conhecido de quando carpia café. Então foi falar para eles, olha, meu filho ficou louco, ele anda agora só com uma Bíblia na mão, anda pregando, anda fazendo, ele ficou louco. Eles vieram visitar meu pai, que tinha fama de louco, mas não era louco, era convertido a Deus e tinha prazer que aquilo que ele recebeu esparramasse também para os demais. Eles vieram visitar, permaneceram um dia, uma noite, e no outro dia, às 11 horas, que eles foram para a sua casa no Bom Retiro, da Lapa para o Bom Retiro, já